noite, caros amigos! Estamos aqui iniciando a nossa segunda aula e ainda dentro da introdução ao curso de Direito. Estaremos aqui hoje estudando algumas características gerais do CDC, características gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E para isso, vamos para a nossa tela, para a gente estudar tópico por tópico desta aula. Vou aqui agora compartilhar o primeiro tópico desta aula, perfeito? Primeiro assunto, senhores, que iremos abordar na aula de hoje, justamente o número da lei, Lei 8.078 de 90. Então, abram o código, anotem essa lei grave. Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90, mais conhecido como CDC. Então, senhores, dando uma introdução a uma breve história do nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele tem muita característica e ele se influenciou muito ao Código francês, mundialmente dizendo. Ele se inspirou no Código de Proteção e Defesa do Consumidor da França. O primeiro código que tem muita semelhança com o nosso CDC e foi o que serviu de inspiração para a criação das nossas normas aqui do CDC, da Federação Brasileira, perfeito? E o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, doutrinariamente dizendo, é um microsistema jurídico. Tá? Ele é um microsistema jurídico. Dentro desse microsistema, teremos a previsão de princípios. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor trata-se de uma lei principiológica. Isso quer dizer o quê? Muitas das vezes, os princípios irão salvar o operador do direito que trabalha com o direito do consumidor. Que existem normas que não estão elencadas em artigos dentro dessa lei, e os princípios irão nos salvar na nossa operação do direito. E as regras gerais que se aplicam em todas as relações de consumo estão ligadas a esses princípios. Senhores, dentro ainda do CDC, existem normas multidisciplinares, ou seja, de natureza processual, de direito material, criminal, e muitas das vezes, nas ações de direito coletivo, vez que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma norma de ordem pública e aplicável a toda a coletividade, como, por exemplo, uma ação civil pública, mesmo que dentro dessa ação civil pública esteja sendo discutido outro direito material que não seja o direito do consumidor, muitos critérios do CDC, contidos no CDC, servem como base nessas ações. Então, o nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sendo uma norma multidisciplinar, tem natureza processual, de direito material, criminal, e nas ações de direito coletivo, como uma ação civil pública, serve como base de critérios para serem usadas nesses tipos de demanda, nessa natureza de demanda. Então, senhores, iniciando o segundo tópico desta aula, o nosso CDC é contido de normas de ordem pública e principalmente de interesse social. Senhores, norma de ordem pública é a sua importância, tá? Direito público sobre direito privado, interesse público sobre interesse privado. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é de interesse público, ordem pública, aplicável em toda a coletividade, razão pela qual tem total interesse social, conforme ressaltado no artigo 1º, como já estudamos, tá? O artigo 1º dessa lei. O CDC afeta o direito e o interesse de toda a coletividade. Ele é aplicável em toda a coletividade, senhores. E não somente a uma determinada classe social. Por isso, que é de ordem pública e interesse social. Erga omnes. Aplicável a toda a sociedade. E o artigo 1º, como já estudamos na aula anterior, né, as suas nuances, a sua previsão constitucional, né, intitulado no artigo 5º como direito fundamental, no artigo 170 como princípio econômico, no artigo 48 das disposições transitórias, que ressalta o momento em que o nosso Congresso Nacional deve, ou na época, fora condicionado a criar uma lei que protegesse o consumidor, em 120 dias após a promulgação da nossa Constituição Federal em 1988, né, criando a nossa Lei 8.078 de 90, que é de 90, mas teve com a vacatio legis, como já estudamos,
a sua eficácia, a sua aplicabilidade a partir do dia 11 de março de 1991, tá? São uma das características, né, a aplicabilidade dessa lei. E dentro da nossa doutrina, com relação a essa vigência, existe um entendimento doutrinário sustentado pela doutrinadora Cláudia Lima Marques, muito renomada na nossa doutrina, que ela afirma, né, é um entendimento minoritário, que ela afirma que a tese de que a aplicação do CDC retroage ao tempo, sendo possível sua aplicação antes de sua vigência. Então, isso quer dizer o quê? O Código de Proteção e Defesa do Consumidor tem a sua vigência. A partir de qual data? Dia 11 de março de 1991. Já a Cláudia Lima Marques, dentro dessa doutrina minoritária, ela afirma o seguinte: não, aqui a gente pode aplicar, né, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor antes da vigência. Ou seja, ocorrendo um fato jurídico ligado ao direito do consumidor anterior a esta data, anterior ao dia 11 de março de 1991, se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Tá? Por sua vez, já o STJ, que é a jurisprudência, que é quem determina de forma final as regras do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, afirma e tem entendimento que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor não pode ser aplicado antes de sua vigência, ou seja, ele não retroage. Tá? Então, a aplicabilidade do CDC só tem sentido após o dia 11 de março de 1991. Então, senhores, para a gente compreender, né, a questão da vigência, a doutrina afirma, minoritária, afirma que pode aplicar, o STJ afirma que não pode. Então, sempre quando houver esse conflito doutrinário e jurisprudencial, a gente tem que entender que a jurisprudência, sempre ela tem um poder normativo maior que a doutrina. Então, a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente for defender uma tese ou sustentar uma tese jurídica. Perfeito? Vamos voltar aqui para a nossa tela e agora a gente inicia o tópico 3 dessa aula. Perfeito? Vamos lá. A doutrina majoritária, senhores, a doutrina majoritária afirma que o juiz de direito está autorizado de ofício, senhores, sem ser provocado, por livre e espontânea vontade, reconhecer práticas abusivas contra o consumidor. Perfeito? Então, o juiz não foi provocado, não existe nenhuma tese direcionada ao juízo com relação a práticas abusivas, mas o juiz, no seu livre convencimento, em uma sentença, por exemplo, ele reconhece de ofício uma prática abusiva que nem foi provocado para tanto. Então, isso quer dizer, a doutrina majoritária afirma que o juiz pode fazer isso, de ofício, constatar uma prática abusiva e, obviamente, torná-la nula de pleno direito. Já o STJ, nesse momento, não abraça esse entendimento. Inclusive, sumulou a súmula 381 do STJ, que ela diz o seguinte: súmula 381, nos contratos bancários é vedado, proibido ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas. Senhores, aqui, por mais que a súmula se refira a contratos bancários, na prática, os julgados vêm aplicando essa súmula para todos os casos, não somente para contratos bancários, perfeito? Então, a doutrina afirma que o juiz pode conhecer de ofício, já o STJ na jurisprudência afirma que não. Inclusive, já existe uma súmula negando esse entendimento. Então, senhores, entrando aqui no tópico 4 desta aula, essa aula onde a gente está estudando as características gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, existe aqui a Política Nacional das Relações de Consumo. Essa política nacional das Relações de Consumo está tutelada no artigo 4º do CDC. Perfeito? Política Nacional das Relações de Consumo está tutelada, prevista no artigo 4º do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Artigo 4º. E, por se tratar de uma lei de princípios, como já dito anteriormente, será neste artigo que encontraremos todos os princípios. Tá? Então, vamos voltar aqui. O artigo 4º, ele relata sobre a Política Nacional das Relações de Consumo. Contudo, nesse artigo,
os princípios que o legislador quis, né, descrever e inserir dentro dessa lei estão ali descritos no artigo 4º. Então, sempre quando tivermos dúvidas e quisermos estudar, aplicar um princípio relacionado à relação de consumo, relacionado ao direito do consumidor, vamos ao artigo 4º. Em seus incisos, estão elencados todos os princípios que norteiam o Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Perfeito? Então, aqui, nesse artigo, além dos princípios, a gente encontra os objetivos que a política nacional determina nas relações de consumo. Então, aqui não só os princípios, como os objetivos que a política nacional determina nas relações de consumo. Então, aqui dentro desses princípios, senhores, agora a gente tem que estudar uma nova lei, tá? Que entrou em vigor agora em 2021, que é a lei do superendividamento. Ela vem para proteger os superendividados, senhores, pessoas que adquirem financiamentos, né, empréstimos bancários e não conseguem nunca sair dessa bola de neve, juros sobre juros, é uma obrigação que nunca acaba, né? Então, aqui, dentro do artigo 4º, foram inseridos 2 incisos, o inciso 9º, que é justamente fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores, ou seja, uma atitude prévia, e o inciso 10º, prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Então, senhores, aqui, lei do superendividamento, perfeito? Ela foi inserida na Lei 14.181 de 2021. Qual o objetivo? Salvar os consumidores superendividados. Aí vem uma questão. Ela veio para beneficiar o devedor? Não. Essa lei só é aplicável ao consumidor devedor de boa-fé. O devedor que pretenda se beneficiar da própria torpeza, usando essa lei com a intenção de lhe auxiliar quando ele tem má fé em dever, essa lei não vai ser aplicada a esse consumidor, somente ao consumidor de boa-fé, que pretenda mesmo resolver o seu problema e tenha adquirido uma dívida natural em virtude de um contrato com juros abusivos, né? Então, essa lei ela tem uma característica preventiva de auxiliar, educar o consumidor no seu consumo, no consumo de crédito, inclusive auxiliar e determinar que as empresas sejam transparentes nessas relações, não ofereçam ofertas mirabolantes que coloquem o consumidor em uma enrascada. Então, elas devem seguir uma transparência, uma informação que também é um princípio que iremos estudar nas próximas aulas, para que o consumidor entenda onde ele está entrando, entenda o que ele está consumindo, não seja ludibriado. E a questão repressiva, perfeito, seria viabilizar uma forma do consumidor que já está superendividado em quitar, viabilizar uma forma de pagamento que ele não comprometa a sua subsistência, o seu mínimo existencial. O consumidor ele precisa viver, não vinculado à dívida. Ele não precisa, né, ele precisa viver para ter lazer, não viver para pagar dívida. Viver condicionado com aquela perturbação, né, que eu tenho que quitar uma dívida e nunca consegue. Então, essa lei veio para auxiliar o consumidor a conseguir sair dessa situação complicada. Perfeito? Então, ela tem um caráter preventivo, educacional, né, coibir práticas abusivas, ofertas abusivas e repressiva, né, de auxiliar o consumidor, que já está superendividado, de conseguir sair dessa situação constrangedora. Então, a gente volta para a nossa tela e aqui a gente entra, senhores, no último tópico desta aula. E dentro ainda da política nacional das relações de consumo, né, que está prevista no artigo 4º, de forma resumida, senhores, o CDC prevê com princípios e objetivos a defesa dos interesses dos consumidores, obviamente, né, os princípios e os objetivos ali inseridos são com o principal objetivo, o principal interesse, a principal finalidade, defesa dos interesses dos consumidores. A transparência na relação de consumo, que o princípio da transparência e informação é algo muito importante, porque, em regra, não é o que se aplica na sociedade, então esse princípio ele deve ser respeitado, tá, nas relações de consumo,
para que o consumidor entre em um negócio jurídico tendo total ciência aonde está se metendo, para não ser ludibriado nem ser enganado, e também a harmonia e o equilíbrio entre consumidores e fornecedores, como já estudamos essa relação, senhores, como já estudamos, ela se inicia desequilibrada. O fornecedor ele entra no mercado de consumo preparado para vencer. Então, ele se prepara de uma forma que o consumidor não o faz. Então, o consumidor ele deve ser protegido com esses princípios. Ele é vulnerável, ele é frágil. Essa relação já se inicia desequilibrada. Então, a defesa dos interesses dos consumidores, a transparência nas relações de consumo e a harmonia e o equilíbrio entre consumidores e fornecedores são um dos principais princípios, os princípios mais relevantes que tutelam o consumidor nessa relação de consumo. Tá? E esses princípios, senhores, e objetivos inseridos na política nacional das relações de consumo devem ser respeitados. Nas relações devem ser respeitados. Se não forem respeitados, obviamente, surge aí o direito do consumidor em postular em juízo pela aplicabilidade do Código de Proteção e Defesa do Consumidor em seu favor, para que seus direitos sejam exercidos e protegidos. Perfeito? Então, senhores, hoje aqui estamos terminando essa aula onde a gente discutiu as características gerais do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É uma fase introdutória ainda, né, para a gente ter uma ciência do que a gente vai estudar daqui em diante. Tá? Qual é a função, qual é o objetivo do Código de Proteção e Defesa do Consumidor? Trata-se de uma lei principiológica, né? São os princípios que salvam o consumidor, muitas vezes, onde não há um artigo que tutele determinado assunto. O princípio da informação, o princípio do equilíbrio, né? O princípio da boa-fé, esses princípios sempre serão aplicados, eles devem ser respeitados e serão aplicados em favor e dentro do interesse do consumidor para proteger o consumidor, a ter um equilíbrio nessa relação entre consumidor e fornecedor. E, por fim, senhores, espero que essa aula tenha sido esclarecedora, tá? E na próxima aula, ainda na parte introdutória, finalizaremos essa parte introdutória do direito do consumidor, do Código, da introdução ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nos referindo sobre o diálogo das fontes. A próxima aula, o tema que iremos estudar é o diálogo das fontes, onde o direito do consumidor se dialoga com outras fontes de direito material, como o direito civil, por exemplo. Perfeito? Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje